Boa noite, gente. Boa noite para vocês. E hoje a gente vai ler Esdras 5, tá? Esdras 5. Tô doidona. Neemias 5. Tava na folha errada aqui. Neemias 5. Isso, Neemias 5, tá? Deixa eu tirar as coisas aqui. Isso. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom. O Senhor tem cuidado de nós, Pai. Pai, nos ajuda a entender a Sua palavra. Nos ajuda sempre, Senhor, a continuar nos Teus caminhos, Senhor. Que a Tua palavra esteja na nossa boca, no nosso coração, na nossa mente, nos orientando, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Gente, a gente vai ler... Eu já tô morrendo de sono. A gente vai ler Neemias 5, tá? Fala assim. Algum tempo depois, muitas pessoas, tanto homens como mulheres, começaram a reclamar contra seus patrícios judeus. Alguns diziam: as nossas famílias são grandes e precisamos de trigo para nos alimentarmos e continuarmos vivos. Aí. Outros diziam: para não morrermos de fome, nós tivemos de penhorar os nossos campos, as nossas plantações de uvas e as nossas casas, a fim de comprar trigo. O que o povo está falando aqui? O povo está falando o seguinte: depois que eles voltaram da Babilônia, muita gente não tinha praticamente nem onde morar, eles ficaram em acampamentos. Quem tinha posses, que veio da Babilônia com as suas posses, as pessoas mais ricas, elas começaram a emprestar dinheiro para as mais pobres. Até aí nada demais. Mas começaram a cobrar juros altíssimos, coisa que um judeu não poderia fazer com outro judeu, visto que eles são semelhantes, né? Todos eram israelitas, depois viraram judeus, por causa da tribo de Judá. Ali, né? Pessoal da tribo de Judá. Eles não poderiam... Oi, boa noite, Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus. Eles não poderiam cobrar juros. Então, um judeu podia emprestar dinheiro para outro judeu? Podia. Mas deveria ser justo o preço a se pagar. E o que aconteceu? Os ricos começaram a aumentar os impostos. E ao aumentar, começaram a tomar casas, começaram a tomar plantações e filhos. Então eles começaram a escravizar o próprio povo, os judeus escravizando os judeus. E é isso que está acontecendo, ó. Então esse povo mais pobre vai lá reclamar. Então ele fala, ó, para não morrermos de fome, nós tivemos que penhorar os nossos campos, as nossas plantações de uva e as nossas casas, a fim de comprar trigo. E outros ainda disseram, tivemos que pedir... Olá, boa noite, Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus. Tivemos de pedir dinheiro emprestado para pagar ao rei os impostos sobre os nossos campos e plantações de uva. Acontece que nós somos da mesma raça dos nossos judeus patrícios, ou seja, era para pagar um preço justo, mas eles estão cobrando imposto demais, né? Imposto assim, juros, tá? Taxas. Nós somos da mesma raça que nossos patrícios judeus, ou seja, somos semelhantes. E nossos filhos são tão bons quanto os deles. A gente só é pobre, né? Nossos filhos são iguais, é isso que eles estão falando. No entanto, nós temos de fazer com que os nossos filhos trabalhem como escravos. Algumas das nossas filhas já foram vendidas como escravas. Não podemos fazer nada para evitar isso, pois foram tomados de nós. Quando eu, Neemias, aí o sacerdote Neemias está ouvindo isso. Quando o sacerdote não.
Sacerdote não, Neemias não é sacerdote. Neemias é o copeiro do rei que veio para construir os muros de Jerusalém. O sacerdote é Esdras, tá? Então Neemias, ele vai ser governador. Deixa eu tirar o som. Então é o AliExpress me mandando coisa para comprar. Barulhento, até de noite. E aí, ó, Neemias, ele vai ser governador, tá? Então ele vai reconstruir as muralhas, né? Ajudar o povo a reconstruir as muralhas e vai governar esse povo, tá? Ele tem condições, ele é, assim, bem rico, né? Não é demais, mas é um padrão bom, mas ele vai ajudar o povo. Então, ó, quando eu, Neemias, ouvi essas queixas, fiquei zangado. Eu resolvi fazer alguma coisa. Repreendi as autoridades do povo e os oficiais e disse: vocês estão explorando os seus irmãos. Uma lição aqui. Neemias fica com raiva quando ele vê essa injustiça, porém, ele convoca uma assembleia. Ele não vai tomar nenhuma atitude na ira. Porque quando a gente fica com raiva, a gente costuma agir na ira, no ódio, na força do ódio, né? Eu vou falar, eu vou fazer, eu vou... né? A gente late, literalmente. Acontece que Neemias pensa o que ele pode fazer. O que eu posso fazer para resolver essa situação? De maneira inteligente, com sabedoria. Então ele arma uma assembleia com as autoridades e aí sim ele vai falar. Então já é uma lição espiritual pra gente não se apressar na nossa ira. Sempre que a gente estiver irado, nervoso, zangado, com raiva, nós precisamos pensar, fazer as coisas de maneira que a gente pense, que a gente não haja por impulso, tá? O impulso sempre dá ruim, ele sempre talha tudo. Aí, ó, ele fala: vocês estão explorando os seus irmãos. Depois de pensar nisso, eu reuni todo o povo a fim de tratar desse problema. Ele fala para as autoridades e vai reunir toda a galera, ou seja, os comerciantes que estavam emprestando a grana. Reuni todo o povo a fim de tratar esse problema e disse: de acordo com as nossas posses, nós temos comprados dos estrangeiros os nossos patrícios, De acordo com as nossas posses, nós temos comprado dos estrangeiros os nossos patrícios judeus que tiveram de se vender. Ou seja, eles estão resgatando gente que foi vendida como escravo, tá? Patrícios judeus. Eles estão comprando de volta. Aí, ó, e se venderam a vocês, porque o povo compra de volta, mas o povo escraviza. Então, por exemplo, um semelhante a mim, né? Eu sou brasileira. Eu compro um brasileiro, mas eu faço desse brasileiro escravo. Então, do que adianta? Que não poderia, na lei de Deus, não era para um patrício fazer isso a outro. E aí, ó, ele fala: e agora vocês que são judeus estão forçando os seus próprios patrícios a se venderem a vocês. Vocês estão emprestando, cobrando muito juro, os caras não tá tendo o que dar mais, né? Como pagar, estão dando até os filhos. As autoridades ficaram caladas, porque não acharam nada para responder. Ele foi tão incisivo, tão certeiro, que ele achou o ponto fraco, o povo não conseguiu falar nada. Então eu disse, Neemias falando: o que vocês estão fazendo é errado. Vocês deviam temer a Deus e fazer o que é direito, em vez de dar aos nossos inimigos, os não-judeus, né, dar aos nossos inimigos, ou seja, os estrangeiros que nos cercam, que nos olham, dar aos nossos inimigos, os não-judeus, razão para caçoar de nós, para zombar. Esse povo aí pega o próprio povo e faz de escravo. Esse povo aí não tem consideração com ninguém, maltrata os da casa deles, entendeu? É literalmente isso. Eu e meus companheiros e os homens que trabalham para mim temos emprestado dinheiro e trigo ao povo. O povo tá sofrendo.
E agora vamos perdoar essa dívida. Portanto, vocês também perdoem todas as dívidas deles. Perdoem as dívidas. Aqui nos remete à parábola, né? Daquele cara que devia, eu não lembro quanto ele devia, mas eu sei que ele devia muito dinheiro. Muito, muito, muito dinheiro. E o senhor dele perdoa ele. E aí o conservo, ou seja, ele era servo de um senhor grande e foi perdoado. Mas o servo dele, que era um conservo, ou seja, um pouco menor, devia a ele e ele manda cobrar. Ele não tem misericórdia. Ele teve misericórdia, alcançou misericórdia de uma dívida muito maior, mas ele cobra daquele a dívida menor. Por quê? Porque ele não entendeu o perdão. Isso aqui fala sobre o perdão de Jesus, porque o perdão de Jesus foi para todos os nossos pecados. Se nós não tivermos a capacidade de perdoar as pessoas, nós não entraremos no reino dos céus. Não vai dar. Você pode ser bom, você pode fazer caridade, isso me inclua. Pode falar de Deus, pode fazer live, pode cantar, pode ir para a igreja todo domingo. Se não perdoar os outros, não vai entrar no reino do céu. E o hedonismo, o que é o hedonismo? É uma maneira de pensar no eu. Então, por exemplo, se me batem, eu bato de volta. Se viram a cara para mim, eu viro a cara de volta. Essa é uma maneira humana de pensar. É o hedonismo, o eu no centro de tudo. Eu sou o rei. Acontece que não. O rei é Jesus, que é Deus. O rei é Deus, entende? Então o cristianismo, ele tira o eu, é matar o eu. Cara, perdoar os outros é a coisa mais terrível que tem. Tá? Nós não quer perdoar ninguém, não. Não quer. O ser humano em si não quer perdoar ninguém. Mas se você não perdoar, você não será perdoado. Então é necessário fazer um sacrifício, abandonar o seu próprio eu, sacrificar esse eu para amar com o amor de Jesus. E o que é esse amor de Jesus? Eu perdoo o que fizeram para mim. Vai ser fácil? Vai não. Mas é necessário. E não adianta fingir demência, porque na maioria dos casos, quando a gente tá com raiva de alguém, a gente fica ali fingindo. Não, eu não vou trombar, né? Eu não vou trombar na rua, eu não vou passar, não. Até na igreja. Eu não vou, e aí vai se esquivando e não vai perdoando e não ora por essa pessoa, e aí o coração vai embolorando e Satanás vai falando naquele bolor. E aquilo vai ficando ruim, vai fedendo, vai ficando ruim, que você vai esfriando da fé. É muito fácil uma pessoa esfriar da fé. Satanás só precisa deixá-la zangada com outra. Entende? Então, precisamos perdoar. Porque o perdão, esse perdoar essa dívida aqui no caso é financeira. Mas esse perdoar dívida tem a ver com nós perdoarmos as pessoas. Nós precisamos de fato perdoar as pessoas. Porque imagina o quanto a gente é egoísta. Esses dias eu tava pensando e Deus falou comigo, né? Cara, a gente não dá o direito do outro não gostar da gente. Ah, mas por que não gostou de mim? Por que não? Porque você não é a oitava magia, tá tudo bem? Entende? Você vê que isso é tão incutido em nós que nós ficamos assim, ah, mas por que fulano não gostou de mim? Ah, mas... E daí? Não gostou. Direito, não gostou. Você não gosta de um monte de gente. Amar as pessoas, essa é a diferença. Amar as pessoas é não ter problema com elas. É eu saber que ela é tão perdoada, tão amada por Deus, tão digna de toda sorte de bênção quanto eu. Entende? Eu não tenho problema com o fulano ou a fulana. É tão merecedor de bênção quanto eu, é tão digno quanto eu, merece respeito tanto quanto eu, não é menos que eu, não é mais que eu. Mas fulano não gosta de mim. Direito dele, dela.
Nós não queremos dar o direito do outro não gostar da gente. Que a gente é bom demais. Eu sei como é que é isso. Entende? Então, nós precisamos sair desse hedonismo. Isso é um hedonismo. Isso é o quê? É o eu. Ninguém pode não gostar de mim. Ninguém pode não me colocar no centro. Eu tenho que ser o centro das atenções. Eu tenho que ser o... É eu. Não é o eu. É Jesus. E se Jesus ama o coleguinha... Não interessa se você desmerece o coleguinha. Jesus morreu pelo coleguinha. Você vai ter que aprender a amar o coleguinha, senão é você que não entra no céu. Se duvidar, ele vai estar lá na glória e o céu. Entendeu? Então, esse texto fala sobre perdão. Precisamos perdoar as pessoas. Eu não disse que vai ser fácil, mas precisamos exercer o perdão. Quando? Agora. Tem que incluir nas suas orações quem você detesta. Tem que incluir. Eu falo por experiência própria. Tem que colocar quem não, você não vai com a cara, tem que colocar. Porque você tem que ter a liberdade, o coração tranquilo de saber que aquela pessoa merece toda sorte de bênção, tanto quanto você. Que Deus pode abençoar ela sim, que ela pode ganhar na Mega Sena sim, pode ser feliz sim, tanto quanto você. Porque enquanto você tiver um tiquinho de ele não merece, ela não merece, tá ruim. Tá ruim, tá bom? Então, ó. Aí ele fala, né? Nós vamos perdoar. Portanto, vocês também perdoem todas as dívidas deles. Dinheiro, vinho ou azeite, ou seja, qualquer coisa que eles te fizeram, perdoe. Aí dá ruim, mas é isso aí. E devolvam agora mesmo os seus campos, as suas plantações de uva e de oliveira e as suas casas, ou seja, vá lá pedir perdão. Nem tudo, existem situações, né, e eu digo por experiência própria, como por exemplo, alguém que te fez algum mal e foi próximo de você e aquilo foi muito tóxico. Você, às vezes, se Deus não te mandar ir lá pedir perdão, você não precisa ir lá necessariamente pedir o perdão para a pessoa, mas você precisa orar até esse veneno sair da tua vida e você realmente perdoar aquela pessoa. Isso eu tô falando de casos tóxicos. Mas se não é um caso tóxico, geralmente Deus manda a gente ir lá se humilhar, literalmente. Aí muitas vezes eu tive que ir lá. Deus falava assim, vai lá. Eu falava, não, mas Senhor, para de palhaçada. Aí Deus ficava bravo comigo. Vai lá, vai pedir perdão. É lógico que eu não falava isso pro Senhor, eu pensava. Vai lá, pede perdão. Aí eu comecei a não brigar com as pessoas. Então assim, eu falava alguma coisa, Deus fazia eu ir lá e pedir perdão. Eu comecei a não falar. E aí quando eu sentia, eu já corria pra Deus. Falava, ó Deus, eu tô pensando isso aqui. Tô pensando isso aqui dessa pessoa. Então, me ajuda. Eu quero perdoar, eu quero abençoar. E quando eu começar a colocar a pessoa, eu abençoo sua vida. E falando, tô ministrando sorte de bênção na vida da pessoa para eu poder tirar aquilo daqui. Entendeu? Então eu comecei a não brigar. Eu parei de brigar, assim, falar palavras ásperas por causa disso. Porque Deus fazia eu ir lá pedir perdão. Isso não é agradável, né? Então eu comecei a me libertar das pessoas. Eu não comecei, já que eu tinha que perdoar, eu comecei a não segurar. Então, quando eu fico com raiva, daquele momento de raiva, eu fico pé da vida, o que eu faço? Na próxima oração, ou naquele dia mesmo que eu vou orar, eu já coloco aquela pessoa, eu tô com raiva do fulano, da fulana, tô assim, tô assado. Eu começo a colocar logo ali, entendeu? Já tira pra fora. Porque senão vai embolorando e Satanás vai usando, vai piorando a situação. Aí, ó, as autoridades responderam, né? Mandou devolver tudo, perdoar tudo.
As autoridades responderam: está bem, nós vamos fazer o que você está dizendo. Vamos devolver as propriedades e não vamos mais cobrar as dívidas. Tá? Então eu chamei os sacerdotes e fiz as autoridades jurarem que cumpririam esta promessa. Depois tirei a faixa que usava da cintura e sacudi. E disse: é assim que Deus vai sacudir qualquer um de vocês que não cumprir a sua promessa. Ou seja, não é obrigado a prometer, mas se prometeu, cumpra. Deus tirará dele a sua casa e tudo que ele tem e o deixará sem nada. Deu a palavra? Cumpra. E todos que estavam ali disseram: amém, assim sejam. Aí louvaram a Deus o Senhor e cumpriram a promessa que havia feito. Perdoaram as pessoas, as dívidas e tudo mais. Devolveram os filhos a seus pais, tá? Então, isso, né, esse texto, tem mais um pedacinho, a gente já vai ler. Mas esse texto é perdão. Perdoa os teus inimigos, perdoa os teus amigos que, por você ficar magoado, se tornaram inimigos. Uma coisa é você conviver, né? Às vezes não tem mais nada a ver, às vezes o tempo passou, às vezes a estrutura emocional mudou, mas você precisa perdoar, tá? Às vezes perdoar não é conviver. Às vezes não vai dar pra conviver com aquele familiar que realmente fez muita ruindade pra tu, né? Mas perdoa essa pessoa, ora por essa pessoa para que você possa se libertar dela e deixar ela viver em paz. E fulano não gosta de mim. Cara, dá o direito das pessoas não gostarem de você. Dá esse direito para elas, tá? Porque quando a gente dá esse direito para as pessoas não gostarem da gente, a gente se tira desse centro. Esse centro não é nosso, esse centro é de Jesus. Jesus gostou dessas pessoas, entendeu? Obrigada, filha. Deus abençoa, tá? Deus abençoa. Ela veio trazer feijoada pra mim. Que bênção. Aí, ó, terminando, 14. Durante os 12 anos em que fui governador, Neemias, da terra de Judá, desde o ano 20 do reinado de Artaxerxes até o ano 32, 12 anos, nem eu e nem meus parentes comemos a comida que eu tinha direito como governador. Pra você ver, ele tinha direito financeiramente, comida, imposto, ele abriu mão, tá? Então ele precisava sair de lá, ser copeiro do rei, ter uma posição boa para ir lá reconstruir o muro. Não, mas ele coloca tudo que ele tem, o sentimento dele desde quando ele chora, o dinheiro dele, sabe, todos os recursos, os servos que ele tinha, tudo ele coloca para Deus. Tudo é para Deus. Ele beneficia o povo, obviamente, fazendo a bondade para Deus, tá? Então ele tá sendo um servo fiel. Aí, ó, antes de mim, os governadores tinham sido uma carga para o povo e haviam exigido que o povo pagasse 40 barras de prata por dia a fim de comprar comida e vinho, né? Os governadores estavam ali enriquecendo, comendo, entendeu? Mas eu agi de modo diferente porque temia Deus. Ele foi, além dele ser justo, ele foi além, ele foi melhor ainda, ele cuidou do povo, ele teve misericórdia do povo. Que é o que um homem de Deus, uma mulher de Deus faz, né? A gente não faz, como é que chama? O jeitinho brasileiro, sabe o jeitinho? É um jeitinho brasileiro. Não, é sacanagem mesmo, entendeu? A gente não faz esse tipo de coisa. Se você é cristão verdadeiro, você não fica devendo os outros, né? Você não fica devendo os outros. Isso é sacanagem, entendeu? Ficar devendo os outros é sacanagem. Porque compra na Shopee, compra não sei aonde e deve os outros. Tem que pagar. Cristão não pode ficar devendo os outros. Isso é um atestado para Deus que você é desonesto. Por que na hora de precisar do produto você vai lá precisar? Se você não vai pagar, você não pega o produto dos outros. Porque do mesmo jeito que os outros serviu você
foi servido. E na hora de você devolver, pagando aquilo que tem direito, o sacrifício, o esforço, o produto da pessoa, você fica fingindo demência. Isso é do cão, tá? Isso não é de Deus, não. Isso não é honestidade, tá? Crente que deve em 300 lugares, isso é desonestidade diante de Deus. E toda plantação tem uma colheita. E geralmente quem deve os outros, a colheita é financeira. Dá ruim pra tudo quanto é lado. Vai dando ruim aqui, vai dando ruim ali. Isso é desonestidade. Isso é coisa do capeta, isso não é coisa de Deus, não. E aí, ó. Antes de mim, os governadores tinham sido uma carga para o povo e haviam exigido que o povo pagasse 40 barras de prata por dia a fim de comprar comida e vinho. Até os seus empregados exploravam o povo. Mas eu agi de modo diferente porque temia a Deus. Trabalhei com todas as minhas forças na recuperação da muralha e não comprei nenhuma propriedade. E todos os meus empregados ajudaram na reconstrução, de bom coração. Também hospedei na minha casa 150 judeus com seus chefes, né, que foi passando ao longo desse tempo, né? Além de todas as pessoas das nações vizinhas que vinham à minha casa, um hospedeiro, uma pessoa que servia os outros. Todos os dias eu mandava preparar, todos os dias, um boi e 6 ovelhas das melhores e muitas galinhas. Ou seja, além dele oferecer pozo, ele oferecia uma boa comida. E cada 10 dias eu mandava vir uma nova remessa de vinho. Por isso, não pedi o dinheiro da comida a que eu, como governador, tinha direito. Ele fazia tudo isso do bolso dele. Ó Deus, eu peço que leves em conta tudo que eu fiz por esse povo. O cara foi um cara de Deus, foi um cara honesto, tá? Então, um bom líder, um bom pastor, um bom presbítero, uma boa pessoa que faz com honestidade as coisas, que não rouba as ofertas de Deus, que serve o povo, que tá ali fazendo o que é certo, merece ser honrado. As pessoas ficam, ai, mas o pastor vive da igreja, mas ninguém quer ir lá estudar. Ninguém quer estudar a Bíblia para ensinar os outros. Ninguém quer ficar levando a palavra. O cara vai lá, faz o que é certo, porque tem muitos pastores, líderes bons, que fazem realmente o que é certo, servem a igreja com amor, servem. Tá pensando que cuidar de gente é fácil? Se a gente não consegue lidar com o outro irmãozinho, fica com raiva do irmãozinho, imagina um pastor que tem que lidar com um montão de gente. Gente, eu escutei uma coisa muito séria. Eu escutei, uma vez um bispo estava na nossa igreja, né, veio de fora dar um sermão, e ele fez a consagração da pastora Fabiana e do pastor, Wagner, do pastor Wagner. E ele falou assim, ovelha morde, falando para os outros pastores, e é verdade, quanto que a gente fica bravo quando o líder não vai a favor das ideias da gente, quando às vezes não chamou para almoçar e não me chamaram para almoçar. Então você não tem casa não, né? Você não tem casa? Tem um monte de irmão que é desse jeito, né? Ai, não me chama para comer. Você não tem casa não, irmão? Ai, não foi na minha casa, eu tava doente. Você falou que tava doente, irmão? Tanta coisa para cuidar. Entende? Então, a gente morde, a gente é bravo, a gente é nervoso, a gente quer do nosso jeito, achando que a igreja tem que ser do jeito. Mas a pessoa que tá ali também é um ser humano, também tem família, também tem casa, também tem problema, também tem um montão de coisa para resolver. E o sermão de domingo não dá conta de explicar a Bíblia para quem tem preguiça de ler. Então a gente precisa ler a Bíblia todo dia, a gente precisa orar todo dia, para não virar o capeta dentro de casa e com os outros, para perdoar os outros, né? Eu mesmo sem Deus, menino, eu sou ruim demais, moço. Sem Deus eu sou ruim, entendeu? Sem Deus eu sou doidinha de pedra. No mundão eu era doida, entendeu? Então, a gente sem Deus, a gente não é bom. Só que as pessoas não têm coragem de dizer isso. Quem tem coragem de dizer que é ruim?
Não, eu sou bonzinho. Ah, jura? Até que página? Até que página você é bom? Porque se Jesus fala que nem Deus, só Deus é bom, que nem ele era bom, o que ele estava querendo dizer? Não é que ele não era bom, ele é Deus. É que ele queria alertar o ser humano que o ser humano não é bom. Que o ser humano sem Deus, ele não tem a capacidade de ter bondade. Por quê? Porque a bondade é uma característica de Deus. O amor é uma característica de Deus. Então, até para mim ter fé, fé é uma característica de Deus. Para mim ter fé, para mim ter amor, para mim ter bondade, tudo isso provém do Senhor. Então, eu tenho que estar nele, eu tenho que acreditar nele. Tanto que religiões que não professam Deus, geralmente elas são ligadas ao ódio, à inveja, elas são motivadas pelos sentimentos. E os nossos sentimentos produzem o quê? Ira, corrupção, maldade, inveja, cobiça. Entende? Tudo isso provém de quem? De Satanás, caído. Então, gente, pra gente ter amor, precisamos de Deus. Pra gente ter bondade, atos bons, precisamos de Deus. Não tem como ser bom sem Deus. Não tem como ter amor sem Deus. Entende? Então, eu tenho consciência total que eu sem Deus, dá ruim. Eu fico ruim, mas eu fico ruim no extremo. Entendeu? Eu fico bravo, eu viro um leão. Então, eu preciso de Deus. Eu tenho essa consciência. Eu não dou conta sem Ele. Não consigo sem Ele. Eu preciso de Deus para ser uma boa pessoa. E eu preciso de Deus porque eu já entendi que é melhor você estar no inferno com Deus. Presta atenção no que eu vou falar para vocês. É melhor você descer ao inferno com Jesus, que ele tem a capacidade de transformar o inferno em céu. O inferno só é inferno porque não tem Jesus. O inferno só é inferno porque não tem Jesus. Não tem Deus. E aí Deus preparou esse lugar para Satanás, para o fim de Satanás. Porque o céu só é céu porque tem Deus. Então é melhor você estar no inferno, ou seja, vivendo alguma tribulação, alguma batalha espiritual com Deus, do que você estar em qualquer lugar, no mundo, nos bailes da vida, qualquer, cheio de dinheiro, na sociedade, sem Deus. Porque você sem Deus, tudo é palha, tudo queima, tudo queima. Porque tudo que há de bom provém de Deus. Então só fica ali seus sentimentos, dinheiro financeiro, né? O mamon literal, que é um ídolo, e Satanás cirandando com a tua vida. É isso que sobra. As ilusões, os entorpecentes, álcool, bebida, droga, sexo, rock and roll. Entorpecência. Sem Deus não sobra nada de bom. Entende? Então que Deus te abençoe. A gente terminou esse capítulo. E o capítulo é perdão. Perdoa. Perdoa os teus inimigos. Perdoa os teus amigos. Perdoe, perdoa. Ficou com raiva? Já fala. Ai Deus, ó, azedou aqui. Eu tô gostando do fulano, da fulana. Tô com raiva mesmo. Iria dar na cara dele. Melhor você ser sincero, porque a verdade, às vezes a nossa verdade é bem mais feia do que a gente fala. Então fala a verdade logo. Ah, Senhor, olha, mas tô zangado no nível, né? Ajuda-me, Deus. Vai lá, abençoa, Senhor. Abençoa, transforma, faz essa pessoa feliz. Você quer ver você começar a não odiar as pessoas? É você começar a mandar Deus abençoar as pessoas. Que a vida deles seja abençoada, que a vida dela seja abençoada, que seja feliz, que encontre o amor da vida deles. Nossa, que ganhe muito dinheiro, que o trabalho prospere. Começa pra você ver. Eu quero ver se detestar. Não detesta. Começa a orar pela pessoa, não detesta. Porque o amor provém de Deus. Então ele vai colocando amor no seu coração. As suas palavras vão adoçando, sabe? Vão abençoando. E aquele veneno vai saindo, entendeu? E é necessário, gente, a gente já falou, né? Se não perdoar, não vai entrar no céu.
E eu tô afinzona de entrar no céu. Então, olha, quem tiver problema comigo, problema dos seis, eu quero perdoar todo mundo. Que eu quero entrar no céu. Lá no final, se Deus quiser, vai estar nós. Que se Deus quiser, você também vai perdoar. Você também vai perdoar, em nome de Jesus, né? Suportai-vos uns aos outros. É isso, meu filho, não tem pra onde correr, não. Deus abençoe vocês, tá? E até amanhã. Fiquem com Deus.